Discussão de um sistema linear. A análise desse tema nos permitirá efetuar a classificação de um sistema linear em três categorias: sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e sistema impossível. Apresentaremos dois métodos que nos ajudarão a discutir um sistema linear. Sistema possível determinado, designaremos pela sigla SPD. Podemos também chamá-lo de sistema compatível. Um sistema é SPD quando ele apresentar uma solução única, ou seja, sistemas compatíveis são aqueles que apresentam uma única solução. Sistema impossível, designaremos pela sigla SI, ou também podemos chamar de incompatível. Um sistema ele é chamado impossível ou incompatível quando ele não apresenta soluções. Sistema possível e indeterminado, designaremos pela sigla SPI, ou também podemos chamá-lo de sistema compatível e indeterminado. Um sistema será chamado de indeterminado quando possuir infinitas soluções. Classificação de sistemas 2x2. Então vamos considerar um sistema de forma genérica. Sistema A11x, A12y igual a 13, A21x mais A22y igual a 23. Cada uma dessas equações que compõem o sistema, nós já vimos aí em outros tópicos que representam retas no plano cartesiano. Essas retas são formadas pelas infinitas soluções que cada uma dessas equações possui. Então vamos dizer que essas duas equações aí definam as retas R1 e R2 no plano cartesiano, respectivamente. Então vamos considerar três casos onde temos sistemas 2x2 com duas equações e duas incógnitas. Então vamos ver aí o primeiro caso. Eu tenho o sistema 3x menos y igual a 10, 2x mais 5y igual a 1. Vou fazer a representação geométrica desse sistema no plano cartesiano. Então nós temos aqui um plano cartesiano. Vou representar a primeira equação, que tem duas incógnitas, que é 3x menos y igual a 10. Nós já vimos que uma equação com duas incógnitas apresentam infinitas soluções, e eu posso marcar essas soluções com pares ordenados, o que gera a reta aí que eu tracei na cor vermelha. Na sequência, eu vou traçar a reta 2x mais 5y igual a 1, que é a reta aí na cor azul. Bom, observem que essas retas elas possuem um ponto em comum, ou seja, existe uma solução ela serve tanto para a primeira equação quanto para a segunda equação, que é esse pontinho S aí, 3 no x menos 1 no y. Ou seja, uma única solução classifica o sistema como sistema possível determinado, sistema SPD. Vamos ver agora um segundo exemplo, que é o sistema formado pelas equações x menos 2y igual a 5, 2x menos 4y igual a 2. Vamos representar isso no plano cartesiano. A primeira equação, representada aqui na cor lilás, x menos 2y igual a 5. E a segunda equação, representada pela cor laranja. Tá aí. Observem que não existe nenhum ponto que coincida entre as duas retas, entre as duas equações. Ou seja, não existe nenhuma solução para as equações que sirva às duas equações ao mesmo tempo. Por isso, nós vamos dizer que esse sistema é impossível. Tá? Não tem solução para o sistema x menos 2y igual a 5, 2x menos 4y igual a 2. E aí, no terceiro caso, vamos ver aqui um terceiro sistema, que é o sistema 2x menos 6y igual a 8 e 3x menos 9y igual a 12. Observem que se você dividir a primeira equação toda por 2 em ambos os lados, você tem x menos 3y igual a 4. Se você dividir toda a segunda equação por 3, você tem x menos 3y igual a 4. Então, trata-se da mesma equação. Por isso, quando eu vou representar esse sistema de forma gráfica no plano cartesiano, eu traço aqui a primeira equação, 2x menos 6y igual a 8, está aí de verde. E quando eu vou traçar 3x menos 9y igual a 12, eu tracei aqui numa cor amarela, não sei se você consegue perceber aqui pelo meu desenho, mas coincidem as retas. Ou seja, todos os pontos, todas as soluções coincidem. Por isso, existem infinitas soluções para esse sistema. Aí classificaremos como sistema possível, porém indeterminado, porque são infinitas as soluções que respondem aí a essa questão de duas equações e duas incógnitas. Sendo assim, a análise gráfica permite classificar o sistema.
Se você olhar para o gráfico e observar um ponto de interseção entre as retas, o sistema será classificado como possível e determinado, porque tem uma única solução. Se as retas que compõem o sistema forem paralelas, o sistema será impossível. E se as retas forem coincidentes, o sistema será possível, porém indeterminado, porque ele vai ter infinitas soluções. Mas o que a gente quer discutir agora é uma possibilidade de fazer a classificação olhando estritamente para as equações que compõem o sistema. Será que isso é possível? Sim, é possível. A ideia é a seguinte: se você pegar um sistema genérico, A11x mais A12y igual a K1, A21x mais A22y igual a K2, você pode dizer que esse sistema, por exemplo, vai ser classificado como possível indeterminado se você identificar a proporcionalidade entre os coeficientes das mesmas incógnitas e essa proporcionalidade estiver se mantendo para os termos independentes. Aí você pode dizer que o seu sistema será possível e indeterminado. Em tese, ficaria assim: se você dividir os coeficientes dos termos em x, A11 por A21, e isso for igual à divisão dos coeficientes dos termos em y, que é A12 por A22, e essa igualdade se manter também para os termos independentes, K1 dividido por K2, você está lidando com um sistema que é possível e indeterminado. Você tem as mesmas equações, tanto na primeira quanto na segunda. A ideia seria essa aí. Se você observar que há proporcionalidade entre os coeficientes das mesmas incógnitas, porém a proporcionalidade não se mantém nos termos independentes, quer dizer então que o seu sistema é impossível. Tá? Então, fica aí, a divisão dos termos em x, dos coeficientes de x, A11 por A21, é igual à divisão dos coeficientes da incógnita y, que é A12 por A22, porém essa igualdade não se mantém para os termos independentes, é diferente da divisão de K1 por K2. Nesse caso, nós temos um sistema impossível. E a terceira hipótese é que não há proporcionalidade entre os coeficientes das mesmas incógnitas e nem há proporcionalidade entre os termos independentes. Aí você tem um sistema que é possível e determinado. Então fica assim: se você divide A11 por A21 e divide A12 por A22, você não tem a proporcionalidade, então trata-se de um sistema possível e determinado. Classificação de sistemas 3x3. Vamos considerar um sistema genérico com 3 equações, 3 incógnitas, e vamos investigar qual é a representação geométrica de cada uma das equações desse sistema. Então, do ponto de vista gráfico, cada equação dessa vai representar um plano no espaço. Então, a gente tem que imaginar aí um sistema de eixos XYZ, um plano tridimensional, e vamos pensar em planos, né, que possam ser representados nesse sistema de eixo. Para ficar mais fácil de você entender, vamos mostrar aqui a representação. Esse é o sistema, tá? XYZ, plano tridimensional, e a gente quer colocar aí o desenho de um plano para vocês verem. A equação de um plano é ax mais by mais cz igual a d. Então, se eu mexer ali no coeficiente de x, que é o a, o plano vai fazer esse movimento aí, ó. Se eu mexer no coeficiente b, né, que é o coeficiente do termo y, ele faz o movimento agora, esse daqui, isso. E se eu mexer no coeficiente de z, que é o termo c, ele sobe ou desce. Então, esse é o comportamento de um plano no espaço. A gente vai ver agora uma sequência de observações a respeito de possibilidades da representação das equações de um sistema 3x3 no plano tridimensional. A primeira possibilidade é aquela onde os três planos coincidem. Vamos ver aqui um exemplo. O sistema é x mais y mais z igual a 1, 2x mais 2y mais 2z igual a 2, 4x mais 4y mais 4z igual a 4. É bem notório que se houver uma divisão em ambos os lados da segunda equação, uma divisão por 2, nós vamos obter uma equação que é similar à primeira. E se dividirmos a terceira equação em ambos os lados por 4, também vamos obter uma equação similar à primeira. Então, teríamos três equações idênticas e a lógica será a mesma que utilizamos para classificar sistemas 2x2. Se tem equações iguais, o sistema é possível e indeterminado. Mas a gente quer extrapolar um pouco e perceber o impacto disso do ponto de vista geométrico. Por isso, nós vamos aqui buscar um sistema de eixo tridimensional. Vamos representar primeiro o plano x mais y mais z igual a 1, tá aí de vermelho. Vamos inserir o sistema de eixos, tá? Tá aí o nosso sistema de eixos.
o nosso primeiro plano representado pela primeira equação. Agora, representando a segunda equação, 2x mais 2y mais 2z igual a 2, está representado de azul. Então, a primeira eu representei de vermelho, agora você está vendo um mesclado de vermelho com azul, porque os planos realmente coincidem, então está um em cima do outro. E, por fim, a gente apresenta agora a terceira equação, 4x mais 4y mais 4z igual a 4, que fica aí um mesclado de vermelho, azul e verde, o que mostra que os planos estão sobrepostos, né, um sobre o outro. Cada plano ele é formado pelas infinitas soluções da equação com três incógnitas. Então, cada equação dessa tem infinitas soluções. Quando você marca elas no plano tridimensional, forma um plano. Então, quando você marcou aí as três equações, você colocou três planos coincidentes, né? Todas as soluções coincidem. Por isso ficou esse mesclado. E isso é o que vai classificar o nosso sistema como possível e indeterminado. Segunda possibilidade, você vai ter dois planos coincidentes e um terceiro plano paralelo aos dois primeiros. Então, o nosso exemplo é esse, x mais y menos z igual a 1, 2x mais 2y menos 2z igual a 2 e 4x mais 4y menos 4z igual a 7. Vamos investigar o comportamento desses planos no sistema de eixos. Então, nós temos aqui o nosso primeiro plano, x mais y menos z igual a 1, em vermelho. Nós vamos inserir aqui o sistema de eixos, x, y, z, para que você possa compreender melhor a posição do plano no espaço. Na sequência, vamos mostrar o plano 2x mais 2y menos 2z igual a 2. Pronto, então foi feito aí de azul. E como esses planos são coincidentes, porque se você dividir essa segunda equação por 2, a primeira e a segunda equação ficam idênticas. Então você tem dois planos coincidentes, o vermelho e o azul. E na sequência a gente vai mostrar aí o plano 4x mais 4y menos 4z igual a 7, que a gente fez de verde. E você pode observar que esse plano ele é paralelo aos dois primeiros, tá? Então tá na imagem aí, para que você observe o comportamento dos planos no espaço. Então você tem dois planos coincidentes e um terceiro que foi paralelo aos dois primeiros. E isso vai classificar o sistema como sendo impossível, porque você não tem soluções que pertencem aos três planos de forma simultânea. Nesse caso, trata-se de um sistema impossível. Dois planos coincidem e o terceiro intersecta os dois primeiros, formando uma reta. O exemplo é x mais y menos z igual a 1, 2x mais 2y menos 2z igual a 2 e 4x mais 4y menos z igual a 4. Observa-se que a divisão da segunda equação por 2, ela acaba impondo duas equações idênticas no sistema, e isso faz com que dois planos coincidam. Então, do ponto de vista geométrico, a representação vai ficar assim. Primeiro, eu vou fazer aqui a anotação do primeiro plano, x mais y menos z igual a 1, está em vermelho. Coloquei o sistema de eixos para você observar melhor o comportamento. Está escrito aí a equação. E agora a segunda equação, 2x mais 2y menos 2z igual a 2, em azul. Então, fica aí o mesclado, né? Vermelho e azul. Vamos escrever isso também, x mais y menos z igual a 1, ou 2x mais 2y menos 2z igual a 2, tanto faz. Eu só diminuí um pouco aí o segundo plano, as proporções, né? Claro, com um plano infinito, né, gente? Só para que você tenha ideia de duas coisas diferentes, né? Uma vermelha e uma azul, de forma mais clara, porque agora você vai precisar para perceber a interseção do terceiro plano, 4x mais 4y menos z igual a 4, que vem de verde. Tá aí. Então, cortou os dois primeiros, e onde ele corta, existe a formação de uma reta. Então, os infinitos pontos dessa reta, que é a interseção dos três planos, é que faz com que o sistema seja indeterminado, porque são as soluções que estão nos três ao mesmo tempo. São essas soluções em cima dessa reta que foi formada quando o plano verde cortou os outros dois. Sendo assim, eu posso dizer que o meu sistema ele é possível e indeterminado. A quarta possibilidade
os planos são paralelos 2 a 2. Então, nós temos aqui um exemplo, x mais y menos z igual a 6, 2x mais 2y menos 2z igual a 24, e 4x mais 4y menos 4z igual a 4. Então, nós temos três planos, vamos fazer a representação gráfica, o plano tridimensional. Então, nós temos o primeiro aqui em vermelho, vamos colocar o sistema de eixos. Pronto. Então, x mais y menos z igual a 6 está representado. Na sequência, nós vamos representar 2x mais 2y menos 2z igual a 24. Está aí representado em azul. E depois 4x mais 4y menos 4z igual a 4. Vamos representar aí com a cor verde. Então, você tem três planos paralelos 2 a 2. Então, cada plano é formado por infinitas soluções para cada uma das equações. Como não existe nenhum ponto comum entre os três planos, nós poderemos dizer com propriedade que trata-se de um sistema impossível. Então, nós temos a quinta possibilidade, dois planos paralelos e um terceiro plano cortando esses planos paralelos e formando aí duas retas que também serão paralelas, serão as retas RS, que é a interseção desse terceiro plano com os outros dois. Então, nosso exemplo é x mais y menos z igual a 1, 2x mais 2y menos 2z igual a 3, 4x mais 4y menos z igual a 4. Então, vamos fazer aqui a representação gráfica. Vamos colocar aqui a primeira equação, x mais y menos z igual a 1, em vermelho, inserir os eixos. E vamos colocar 2x mais 2y menos 2z igual a 3 em azul. Então, você vê que o vermelho e o azul são paralelos, as duas primeiras equações são paralelas. E a terceira vai cortar esses dois primeiros planos, que eu tracei de verde, o plano 4x mais 4y menos z igual a 4. Então, onde o plano verde passa, ele forma uma reta, tanto no plano vermelho quanto no plano azul. E essas duas retas, elas são paralelas. Ou seja, existem infinitas soluções, né, que respondem duas equações de forma simultânea. Mas uma solução que pertença aos três planos ao mesmo tempo, nós não temos. Nós temos infinitas soluções 2 a 2. Para os três planos não temos. Por isso, teremos que classificar esse sistema como sistema impossível. Sexta possibilidade. Os três planos são distintos e têm uma reta em comum. Nosso exemplo é menos x mais y menos z igual a 3, 2x menos y mais z igual a menos 3 e menos 4x mais y menos z igual a 3. A representação gráfica de cada uma das equações é a seguinte. Então, estamos representando aqui na cor roxo, né? Vamos inserir o sistema de eixos. E agora vamos representar o segundo plano, que é 2x menos y mais z igual a menos 3, na cor amarela. Então, observem que os dois planos se interceptam, já formando uma reta. E, por fim, vamos aí fazer a representação do plano menos 4x mais y menos z igual a 3, na cor verde. E esse terceiro plano, ele corta tanto o plano roxo quanto o plano amarelo no mesmo lugar, né, onde foi traçada a primeira reta, e por isso eles têm uma reta em comum. Ou seja, existem infinitas soluções para as três equações ao mesmo tempo. Por isso, quando tivermos essa organização entre os planos, nós vamos dizer que trata-se de um sistema possível e indeterminado. Sétima possibilidade. Os três planos se intersectam 2 a 2 segundo retas paralelas. Então, o nosso exemplo é 4x menos 2y igual a 3, menos 4x menos 3z igual a menos 1 e z igual a 3. Então, nós temos aqui a representação gráfica, o primeiro plano em vermelho, que é 4x menos 2z igual a 3. Vamos colocar o sistema de eixos para facilitar a visualização. E na sequência, vamos plotar aí o segundo plano, menos 4x menos 3z igual a menos 1, na cor azul. E agora vamos plotar o plano z igual a 3, na cor preto. Observe que o
plano z igual a 3 ele corta os outros dois, e no lugar onde existe a interseção é constituída uma reta. Então, duas retas, né, na verdade. Uma reta entre o plano preto e o vermelho, uma entre o plano preto e o azul. E essas retas são paralelas. Mas observem que não existe nenhuma única solução, nenhum único ponto que pertença aos três planos de forma simultânea. Por isso eu vou dizer que esse sistema é impossível. Oitava possibilidade. Os três planos têm um único ponto em comum. Nosso exemplo é x mais 2y menos 3z igual a 4, 2x mais 3y mais 4z igual a 5 e 4x mais 7y menos z igual a 13. A representação de três planos que apresentem um único ponto em comum pode ser feita da seguinte forma. Eu vou fazer aqui em y, vou colocar aqui em vermelho, vamos colocar aqui o sistema de eixos, né? Nosso plano está em cima da reta y, o vermelho. Vamos colocar aqui o plano em cima da reta x. Vamos colocar de azul. Observem que a interseção é uma reta, né? O próprio eixo z seria a interseção dos dois. E o terceiro plano colocamos em cima do plano xy, né? Das duas retas xy. E eles vão ter um único ponto em comum, que nesse caso seria o ponto 0, 0, 0. Seria a origem do sistema de eixos. Então, sem os eixos aí, para você observar como que fica, o único ponto que é comum aos três planos de forma simultânea seria a origem 0, 0, 0. Como existe um único ponto em comum entre os três planos, nós vamos dizer que trata-se de um sistema possível e determinado. Observe o seguinte, lá no sistema 2x2, nós mostramos as três possibilidades gráficas, né, das retas, interseção, paralelas ou coincidentes, e a relação dessas representações gráficas com a classificação compatível, incompatível e indeterminado. E agora nós acabamos de apresentar as classificações relacionadas às representações gráficas do sistema 3x3. Então, nós temos 8 possibilidades em que os planos, né, que são os elementos geométricos vinculados a equações lineares com três incógnitas, algumas posições que são comuns e a classificação relacionada com essas posições. Agora, do mesmo modo como fizemos lá no sistema 2x2, nós queremos ter também uma possibilidade de análise apenas das equações, sem precisar de fazer uma representação gráfica para classificar o sistema. Lá nas equações, lá no sistema 2x2, nós estabelecemos um critério relacionado à questão de proporcionalidade entre os coeficientes das incógnitas, né? Incógnita x, y e dos termos independentes. Aqui, nós vamos estabelecer o seguinte, que a classificação pela análise das equações ela vai se dar quando o sistema estiver na forma escalonado. Então, se você fizer o escalonamento do sistema, você vai precisar de se concentrar apenas na última linha do sistema escalonado. A análise ela ocorre toda na última linha quando o sistema está na forma escalonada. É bem fácil. Observe o seguinte. Você olha para a última linha. Se você identificar ali na última linha uma equação linear com uma única incógnita, que te permite uma solução, então esse sistema é possível determinado, ele é SPD. Se você observar na última linha do sistema, quando ele estiver na forma escalonada, se você observar ali uma igualdade verdadeira, do tipo 0 igual a 0, 3 igual a 3, 5 igual a 5, então você vai poder dizer que o seu sistema é indeterminado, ou seja, ele é SPI. Agora, se lá na última linha do seu sistema, na forma escalonada, você encontrar uma igualdade sem incógnita que seja falsa, 0 igual a 9, 2 igual a 3, logo seu sistema vai ser impossível. Discussão do sistema linear. Pessoal, então discutir o sistema linear, acho que tenha ficado claro para todos, que é informar os casos onde o sistema é SPI, SPD ou SI. Quando você se depara com exercícios de discussão do sistema linear, geralmente o que ocorre? A pessoa que está propondo o exercício, ela vai substituir um dos coeficientes de alguma das incógnitas desse sistema. Então vamos supor assim que o seu sistema seja 2x2. Aí ele é 2x mais 3y igual a 5. E x menos y igual a 3. Tá? Duas equações, duas incógnitas.
Você tem aí coeficientes tanto para o x quanto para o y. A pessoa vai lá e remove um desses coeficientes e coloca ali uma letra ou algum caractere. Ou coloca um A, ou coloca um alfa, um beta. Troca um dos coeficientes, tanto faz, do x ou do y, ou pode trocar em mais de uma incógnita. Pode trocar também no x e no y. Ele tira os coeficientes e coloca ali um caractere. Esse caractere é o que eu vou chamar de parâmetro. Ele não é uma incógnita, ele é um parâmetro. Eu vou analisar para quais valores desse novo parâmetro o meu sistema fica com a classificação SPD, para quais valores ele vai ficar com a classificação SI, ou para quais valores ele vai ficar com a classificação SPI. Então, discutir um sistema linear é avaliar os possíveis valores desse parâmetro, desse caractere que foi substituído no lugar dos coeficientes, para os quais o seu sistema assume essa classificação SPD, SPI ou SI. Uma sugestão para lidar com exercícios de discussão do sistema linear é fazer isso a partir da análise de uma divisão. Se dá da seguinte forma: você pega o sistema e isola uma das incógnitas dele, de tal forma que o parâmetro ou os parâmetros eles venham a fazer parte de uma divisão, de um quociente. Quando isso ocorrer, a gente pode estabelecer as seguintes análises. Primeira, quando é que esse sistema será SPD? Possível e determinado. Você olha para a sua divisão e no numerador você pode ter qualquer valor, desde que no denominador você tenha um valor diferente de zero. Então, o dividendo pode ser qualquer coisa, o divisor tem que ser diferente de zero. Com isso, existe a garantia de que o sistema seja possível e determinado. Ainda da análise de uma divisão, você pode ter a seguinte situação. O numerador é igual a zero e o denominador também é igual a zero. Então, tanto o dividendo quanto o divisor são iguais a zero. Nós já sabemos, até de outras disciplinas, que a divisão de zero por zero é uma indeterminação. Por isso, nós poderíamos dizer que o nosso sistema ele é SPI, possível, porém indeterminado. E a última análise a ser feita é a seguinte. Você tem a garantia de que o numerador seja diferente de zero, porém o denominador é igual a zero. Então, a divisão de um número por zero ela não existe. Daí dizer que o nosso sistema seria impossível. Com isso, nós temos uma boa estratégia para atacar questões que envolvam a discussão do sistema linear. Vamos exemplificar os conceitos estudados a partir do exemplo. Discuta o sistema x menos y igual a 2, 2x mais ay igual a b. Esse sistema tem incógnitas x e y e parâmetros a e b. A estratégia será aquela sugerida, isolar uma das incógnitas até que os parâmetros dependam de uma divisão, ou façam parte de uma divisão, e aí eu faço 3 análises. Para isolar a incógnita, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2, que aí eu consigo somar na segunda equação, cancelo o x e eu tenho condições de isolar o y. Então, vou fazer isso, multiplicar a primeira por menos 2 e somar na segunda. Está aqui o nosso sistema. Vamos multiplicar a primeira por menos 2, fica menos 2 vezes x menos 2x, menos 2 vezes menos y dá mais 2y, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. Vou somar isso com a segunda equação, que é 2x mais ay igual a b. Somando termo a termo, menos 2x mais 2x dá zero, então nem vou colocar nada. Faço 2y somado com ay e menos 4 somado com b. Observem que no primeiro membro eu tenho um termo comum, um fator comum, que é o y. Vou colocá-lo em evidência, então fica y que multiplica 2 mais a, que é igual a menos 4 mais b. Passo o parêntese para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. E eu tenho y igual a menos 4 mais b dividido por 2 mais a. Feito. Consegui isolar uma incógnita do sistema de tal forma que os parâmetros façam parte de uma divisão. Aqui eu inicio a minha análise. A primeira pergunta é: para quais casos o sistema será possível e determinado, SPD? Bom, para ser possível e determinado, nós já vimos, eu tenho que ter qualquer valor no numerador, porém o denominador tem que ser diferente de zero. Então eu devo me preocupar apenas com o denominador. 2 mais a tem que ser diferente de zero, resolvendo o a tem que ser diferente de menos 2. Todas as vezes que nesse sistema o a for diferente do número menos 2, ele vai ser possível e determinado. Ele vai admitir uma única solução. Segunda análise. Quando é que esse sistema será indeterminado?
SPI, sistema possível, porém indeterminado. Isso ocorrerá, de acordo com a nossa sugestão, quando na divisão tivermos 0 no numerador e 0 no denominador. Então, eu vou no numerador, menos 4 mais b, e digo que isso tem que ser igual a 0. Com isso, eu obtenho que o b tem que ser igual a 4. Passo menos 4 para o outro lado. E também informo o seguinte, o denominador também tem que ser igual a 0. Então, 2 mais a tem que ser igual a 0. Passo 2 para o outro lado, o a tem que ser igual a menos 2. Quando o b for igual a 4 e o a for igual a menos 2, garantidamente meu sistema será indeterminado. A última análise são os casos para os quais esse sistema seja impossível. Para que o sistema seja impossível, eu devo garantir que o numerador seja um número diferente de 0 e que o denominador seja um número igual a 0. Com isso, eu vou lá na minha incógnita isolada, busco o numerador e faço com que ele seja diferente de 0. Menos 4 mais b é diferente de 0, portanto, b tem que ser diferente de 4. E faço também com que o meu denominador seja igual a 0. 2 mais a tem que ser igual a 0 e, portanto, o a tem que ser igual a menos 2. Ou seja, se o b, parâmetro b é diferente de 4 e o parâmetro a é igual a menos 2, então meu sistema será impossível. E assim estabelece a discussão do sistema linear. Exemplo. Discuta o sistema x mais y mais z igual a 0, x menos y mais mz igual a 2, mx mais 2y mais z igual a menos 1. Esse é um sistema de incógnitas x, y e z e parâmetro m. Para discutir o sistema, poderíamos iniciar utilizando técnicas de escalonamento para isolar uma das incógnitas até que o parâmetro m fizesse parte de uma divisão. A partir daí, analisaríamos o quociente, analisaríamos essa divisão. Aqui nós vamos fazer um pouco diferente do que foi feito anteriormente. Para obter o quociente, para obter a divisão, do qual o parâmetro fará parte, nós utilizaremos a regra de Cramer. Sendo assim, é necessário construir a matriz incompleta A, que é a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes, que vou chamar de C, e as matrizes auxiliares dx, dy e dz. Então, a matriz dx ela é a própria matriz A, porém, com a primeira coluna substituída pelos termos independentes. São os coeficientes de x que são substituídos pelos termos independentes. A matriz dy tem os coeficientes de y, que estão na segunda coluna, substituídos pelos termos independentes 0, 2 e menos 1. E do mesmo modo, a matriz dz ela terá os coeficientes de z, que estão na última coluna, substituídos pelos termos independentes 0, 2 e menos 1. Para obter os valores das incógnitas, eu preciso de calcular os determinantes das matrizes A, das matrizes auxiliares dx, dy e dz. Vou aplicar a regra de Sarri na matriz A para obter o determinante igual a m que multiplica m menos 1. Aplicando a regra de Sarri na matriz dx, eu obtenho 1 menos m, e do mesmo modo na matriz dy, pela regra de Sarri, também obtenho o determinante igual a 1 menos m. O determinante da matriz dz ele vai ser igual a 2, que multiplica m menos 1. De posse dos determinantes, eu tenho que fazer agora a divisão para obter o valor das incógnitas. Ou seja, o valor da incógnita x é dado pela divisão, pelo resultado da divisão entre o determinante da matriz auxiliar dx pelo determinante da matriz A. O valor da incógnita y ele é dado pelo resultado da divisão entre o determinante da matriz dy pelo determinante da matriz A. E do mesmo modo, a resposta, o valor vinculado à incógnita z, ele é dado pelo resultado da divisão entre o determinante da matriz auxiliar dz pelo determinante da matriz dos coeficientes, que é a matriz incompleta A. Vamos fazer esses três cálculos e vamos lá. Primeiro, x vai ser igual ao determinante da matriz auxiliar dx pelo determinante da matriz A, que é m multiplica m menos 1. O y, determinante da matriz dy pelo determinante da matriz A. E o z, determinante da matriz dz, que é 2 que multiplica m menos 1,
dividido pelo determinante da matriz A, que é m que multiplica m menos 1. Eu já fui fazendo as contas aí das simplificações possíveis, né, em cada um dos casos, de tal forma que a gente chegou no x igual a menos 1 sobre m, no y também igual a menos 1 sobre m e no z igual a 2 sobre m. Bom, professor, isso daqui resolveria o meu sistema, mas eu quero discutir esse sistema. Então, para fazer a discussão, nós podemos usar qualquer uma das incógnitas, ou x, ou y, ou z. Vamos usar a incógnita x, pode ser o x mesmo. Então, eu vou pegar o quociente que foi gerado, a divisão, que foi gerada aí pela regra de Cramer. Então, x igual 1 menos m dividido por m que multiplica m menos 1. Vou trabalhar nessa divisão para poder fazer a discussão do sistema linear. Então, fica assim. Discutir o sistema é saber quando que é SPD, quando que é SPI, quando que é SI. Então, primeiro é SPD. Né? Quando é que esse sistema vai ter uma única solução? Quando que ele vai ser possível e determinado? Pela análise da divisão, nós já sabemos que o numerador pode ser qualquer valor, porém o denominador tem que ser diferente de zero. Eu olho para o quociente que nós estamos trabalhando e vou me preocupar apenas com o denominador, que é m que multiplica m menos 1. Vou pegar esse m que multiplica m menos 1 e vou dizer que isso tem que ser diferente de zero. Faço as continhas para chegar na resposta que m tem que ser diferente de zero, ou então m tem que ser diferente de 1. Você pode usar Bhaskara ou pode fazer direto aí, né? Uma multiplicação sendo diferente de zero implica que ou o primeiro termo é zero, que é m diferente de zero, ou m menos 1 seja diferente de zero. Passa um para o outro lado, você tem m diferente de 1. Então, quando m for diferente de zero, ou então m for diferente de 1, o seu sistema sempre vai ser possível e determinado, ou seja, vai admitir uma única solução. A segunda parte da nossa análise, ela é vinculada à ideia de indeterminação. Quando é que o sistema será possível e indeterminado? Em outras palavras, quando é que esse sistema vai admitir infinitas soluções? Para quais valores de m esse sistema admite infinitas soluções? Para que seja SPI, nós temos que ter essa situação. Numerador igual a zero e denominador também igual a zero. Então, vou olhar para o meu quociente e o numerador 1 menos m tem que ser igual a zero. E o denominador, que é m que multiplica m menos 1, também tem que ser igual a zero. Então, eu vou fazer essas observações. 1 menos m igual a zero implica m igual a 1. E m que multiplica m menos 1 igual a zero implica m igual a zero, ou então m igual a 1. Tá, mas e aí? Quanto tem que ser o valor de m? Para funcionar 0 em cima e 0 embaixo, tem que ser m igual a 1. Tá? Porque o m igual a zero não vai fazer com que o numerador seja igual a zero. O valor que faz com que o numerador seja igual a zero é o m igual a 1. Portanto, se o meu m for igual a 1, tanto o meu numerador quanto o meu denominador serão iguais a zero e eu vou ter um sistema possível e indeterminado. Ou seja, o meu sistema vai admitir infinitas soluções. A última parte da análise é aquela relacionada ao sistema indeterminado. Quando é que esse sistema vai ser determinado? Não, impossível. Quando é que esse sistema será impossível? O sistema vai ser impossível quando eu tiver no meu quociente o numerador diferente de zero e o denominador igual a zero. Então, eu vou buscar no meu quociente 1 menos m, vou dizer que tem que ser diferente de zero, portanto, o m tem que ser diferente de 1. E o meu denominador tem que ser ao mesmo tempo igual a zero. M que multiplica m menos 1 igual a zero, isso ocorre quando m for igual a zero ou quando m for igual a 1. Como a parte de cima já travou, já falou que o m não pode ser igual a 1, a única possibilidade que me resta é que o m seja igual a zero. Sendo assim, se o m for igual a zero, eu posso garantir que o meu sistema é impossível, ou seja, ele não admite soluções.